Você já reparou como as borboletas são celebradas pela sua beleza, mas ninguém fala sobre o processo violento que acontece dentro do casulo? A lagarta não apenas ganha asas, ela literalmente dissolve o seu próprio corpo. Órgãos inteiros viram sopa biológica antes de se reconstruírem em algo completamente novo. Não existe transformação sem destruição. Não existe renascimento sem morte. Tente imaginar por um segundo. E se pudéssemos ouvir o que acontece dentro daquele casulo aparentemente pacífico? Talvez escutássemos gritos, talvez a lagarta, se tivesse consciência do que está acontecendo, implorasse para que o processo parasse. Me deixa continuar sendo lagarta, isso dói demais! Mas a natureza, ela é implacável em sua sabedoria. Ela sabe que para voar, primeiro é preciso aceitar a dissolução completa do que você era antes. E você? Quantas vezes você já sentiu que para crescer de verdade, algo em você precisava morrer primeiro? Você já teve aquela sensação estranha de olhar fotos antigas e não reconhecer a pessoa que você era? Como se estivesse vendo um estranho usando suas roupas, com o seu corte de cabelo, mas com um olhar que já não existe mais. Ou já se pegou pensando em como certas amizades que pareciam eternas simplesmente desapareceram da sua vida? E o mais perturbador, perceber que você não sente mais falta delas como deveria. E aqueles sonhos e planos que você perseguia com tanta certeza há alguns anos? Aqueles que, quando você pensa neles hoje, te fazem sentir um misto de vergonha e alívio por não terem se concretizado. Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, você já experimentou o que os psicólogos chamam de morte simbólica, o processo necessário e inevitável de deixar partes suas morrerem para que novas possam nascer. O psicólogo Carl Jung, um dos pais da psicologia moderna, tinha um conceito poderoso que ele chamava de morte e renascimento psicológico. Para ele, o crescimento autêntico não era uma simples adição de novas habilidades ou conhecimentos. Era um processo de transformação que exigia o abandono consciente de partes da nossa identidade. Não é por acaso que praticamente todas as culturas antigas tinham rituais de passagem que simbolizavam uma morte seguida de renascimento. Desde os rituais de iniciação tribal até os batismos religiosos, a humanidade sempre entendeu intuitivamente que para crescer, algo precisa morrer. O neurocientista Andrew Huberman, da Universidade de Stanford, explica que esse processo tem até base neurológica. Quando aprendemos algo novo de verdade, não apenas informação superficial, mas uma mudança profunda de perspectiva, literalmente criamos novos caminhos neurais enquanto outros são podados. O nosso cérebro fisicamente abandona certas conexões para fortalecer outras. É um processo de morte e renascimento acontecendo no nível celular. O crescimento autêntico, portanto, não é apenas acumular, é também soltar. Não é só construir, é também demolir. Não é só ganhar, é também perder. Pensa na história de Mariana, uma executiva de 35 anos que construiu toda a sua identidade em torno de ser a funcionária mais dedicada da empresa. Ela era a primeira a chegar e a última a sair. Ela sacrificou relacionamentos, saúde e lazer pelo trabalho. Sua mesa, impecável, sua eficiência, lendária. Sou a profissional perfeita, ela pensava com orgulho. Até que um dia, após um colapso de saúde, o seu médico foi direto. Continue assim e você não chega aos 40. O processo de cura de Mariana não foi apenas adicionar exercícios e meditação à sua rotina. Foi algo muito mais doloroso. Ela precisou matar a Mariana perfeccionista, aquela que media o seu valor pelo que produzia, precisou enterrar a crença de que seu valor estava no que fazia e não no que era. Cada não que ela aprendeu a dizer no trabalho era como um pequeno funeral. Cada limite estabelecido, uma lápide sobre quem ela costumava ser. E o mais difícil, ela precisou enfrentar o vazio que surgiu quando aquela identidade antiga se foi. Se não sou mais a funcionária perfeita, quem sou eu? Agora vamos pensar em um outro exemplo. Pensa no Rafael, que cresceu sendo o cara engraçado do grupo. Aquele que sempre tinha uma piada pronta, que transformava qualquer situação séria em motivo de risada. Sua identidade estava tão amarrada ao papel de palhaço da turma que ele não sabia existir de outra forma. Quando Rafael começou a perceber que usava o humor como escudo, que ria para não chorar, que fazia os outros rirem para não ter que enfrentar suas próprias dores, ele se viu diante de um dilema existencial. Crescer significaria matar o Rafael engraçado, pelo menos aquela versão que usava a comédia como fuga. Significaria se permitir ser sério, vulnerável, autêntico. Cada conversa profunda em que ele se permitia não fazer piada era um pequeno luto. Cada momento em que escolhia a vulnerabilidade em vez da risada fácil
era como um pedaço dele morrendo e outro renascendo. Essa ideia de crescimento como um processo de morte e renascimento não se limita apenas à nossa vida pessoal. Se você olhar com atenção, vai perceber que esse padrão se repete em praticamente todas as esferas da existência humana. Na carreira, por exemplo, quase todo avanço significativo exige que você abandone a segurança do que já domina. Pensa em um programador que precisa admitir que a linguagem que ele domina há 10 anos está se tornando obsoleta. Não é só aprender algo novo, é aceitar a morte de uma parte da sua identidade profissional. É fazer o luto daquele eu que se definia por aquele conhecimento específico. Nos relacionamentos, o mesmo princípio se aplica. Aquele casal que diz com orgulho, continuamos exatamente os mesmos depois de 20 anos juntos, provavelmente está preso em um relacionamento estagnado. Relacionamentos saudáveis exigem que pequenas mortes aconteçam constantemente. A morte das expectativas reais, a morte do controle excessivo, a morte da ideia romantizada do outro. Até mesmo no nível social e cultural, o crescimento autêntico exige luto. Uma sociedade que se recusa a enterrar ideias ultrapassadas, que se agarra desesperadamente a tradições que já não servem ao bem comum, é uma sociedade condenada à estagnação. O historiador Yuval Noah Harari argumenta que a capacidade de matar coletivamente certas crenças e narrativas foi o que permitiu a humanidade evoluir além de pequenos grupos tribais. E talvez o mais fascinante, esse padrão de morte e renascimento está inscrito até na biologia do nosso cérebro. O neurocientista David Eagleman explica que, durante a adolescência, o nosso cérebro passa por um processo chamado poda neural, literalmente matando bilhões de conexões neurais para que outras, mais importantes, possam se fortalecer. É como se a natureza já soubesse que, para crescer de verdade, algo precisa morrer primeiro. Mas aqui está o problema. Nós, como seres humanos, somos programados para evitar a morte a todo custo. Nosso instinto mais básico é sobreviver, persistir e continuar. E isso se estende às nossas identidades psicológicas. Quando nos agarramos desesperadamente a quem fomos, quando nos recusamos a fazer o luto das nossas versões anteriores, pagamos um preço altíssimo. Primeiro, experimentamos o que os psicólogos chamam de dissonância cognitiva. Aquela sensação desconfortável de viver uma contradição interna. É como tentar forçar um quebra-cabeça com peças que não se encaixam mais. Você sente que mudou, mas continua se comportando como se fosse a mesma pessoa. E o resultado disso é ansiedade, frustração e uma sensação constante de estar vivendo uma vida que não é mais sua. Depois vem o ressentimento. Você começa a culpar os outros pela sua estagnação. Se o meu chefe me valorizasse mais, se o meu parceiro me entendesse melhor, se a minha família me apoiasse. Mas a verdade incômoda é que, muitas vezes, o único obstáculo real é sua recusa em deixar morrer o que precisa morrer. E talvez o mais triste, a vida começa a passar sem que você realmente a viva. Você existe, mas não evolui. Você respira, mas não cresce. Sobrevive, mas não floresce. Como disse o filósofo Alan Watts, você não está vivo hoje apenas por causa do seu passado. Você está vivo hoje, apesar dele. Pense em quantas pessoas que você conhece que estão presas em empregos que odeiam, relacionamentos que as diminuem ou hábitos que as destroem. Tudo porque tem medo de fazer o luto de quem foram um dia. Elas preferem a dor familiar da estagnação ao desconforto temporário da transformação. E o mais irônico disso tudo, essa recusa em morrer simbolicamente muitas vezes leva a uma espécie de morte em vida. Aquela existência cinzenta onde todos os dias se arrastam idênticos uns aos outros, sem propósito ou paixão. Então, como você pode abraçar esse processo de morte e renascimento? Como fazer o luto das suas versões anteriores de forma consciente e saudável? Primeiro, reconheça que o desconforto é parte do processo. Aquela sensação de estar perdido, de não saber mais quem você é, isso não é um sinal de que algo está errado. Pelo contrário, é evidência de que algo está finalmente certo. Você está crescendo. A lagarta também se sente perdida quando começa a se dissolver dentro do casulo. Segundo, cria rituais de passagem para você mesmo. As sociedades antigas entendiam a importância de marcar simbolicamente essas transições. Quando você sente que está deixando uma versão sua para trás, encontre uma forma de honrar esse processo. Pode ser algo simples como escrever uma carta de despedida para a pessoa que você foi, ou algo mais elaborado como uma viagem solo para marcar o início de uma nova fase. Terceiro, busca comunidades que validem o seu novo eu emergente. Um dos motivos pelos quais é tão difícil mudar
é que as pessoas ao nosso redor tendem a nos manter presos em nossas identidades antigas. Elas se acostumaram com quem éramos e podem resistir consciente ou inconscientemente ao nosso crescimento. Encontrar ou conhecer pessoas que enxerguem e celebrem quem você está se tornando pode fazer toda a diferença. Quarto, pratique o que os budistas chamam de não apego ao eu. A ideia é simples e mais profunda. Você não é uma entidade fixa e imutável. Você é um processo fluxo constante. Quando você para de se identificar rigidamente com qualquer versão específica de si mesmo, o processo de deixar ir se torna menos doloroso. E quinto, talvez o mais importante, honra o luto. Quando você deixa uma versão sua morrer, seja um trabalho que definiu sua identidade por anos, um relacionamento que moldou quem você é, ou uma crença que orientou as suas decisões, se permite sentir a tristeza dessa perda. Chora se precisar. Sente raiva se vier a raiva. Não pula essa parte achando que é fraqueza. O luto não é apenas uma resposta à perda. É o processo pelo qual integramos essa perda à nossa nova identidade. Sabe aquela sensação de alívio depois de um bom choro? Aquela leveza que vem quando você finalmente solta algo que estava te pesando? É assim que se sente o crescimento autêntico. Doloroso no processo, mas profundamente libertador depois. A verdade é que você já está morrendo e renascendo o tempo todo, quer perceba ou não. Cada nova experiência, cada livro que você lê, cada pessoa que entra na sua vida, tudo isso vai sutilmente transformando quem você é. A questão não é se você vai mudar, mas se você vai participar conscientemente desse processo ou resistir a ele. Quando você abraça o luto das suas versões anteriores, você não está abandonando o seu passado. Você está honrando ele. Você está dizendo, essa parte de mim serviu ao seu propósito. Ela me trouxe até aqui e agora, com gratidão, eu a deixo ir. Tenta pensar nas versões antigas de você, como professores que apareceram exatamente quando você precisava deles. Eles te ensinaram lições valiosas, te ajudaram a sobreviver a tempos difíceis, te deram ferramentas que você ainda carrega, mas como qualquer bom professor, o trabalho deles é eventualmente se tornar desnecessário. O verdadeiro presente que um mestre oferece não é a sua dependência eterna, mas a capacidade de seguir sem ele. Então, a próxima vez que você sentir aquela resistência interna, aquele medo de deixar ir uma parte de quem você é, se pergunta, o que está querendo nascer em mim agora? Que nova versão de mim está batendo na porta da minha consciência, pedindo permissão para entrar? E talvez o mais importante, que tipo de casulo você está construindo para si mesmo? Porque, diferente das lagartas, nós temos escolha. Podemos criar ambientes que facilitam nossa transformação ou que a dificultam. Podemos nos cercar de pessoas que celebram o nosso crescimento ou que tentam nos manter pequenos. Podemos consumir ideias que expandem nossas possibilidades ou que reforçam nossas limitações. O crescimento autêntico não é fácil, nunca foi e nunca será, mas talvez não precise ser mesmo. Talvez a dificuldade seja exatamente o ponto, talvez seja precisamente através do desconforto da metamorfose que descobrimos do que realmente somos feitos. Como escreveu o poeta Rumi há quase 800 anos, a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Suas perdas, seus lutos, suas mortes simbólicas, eles não são obstáculos no seu caminho de crescimento. Eles são o próprio caminho. Então hoje, eu te convido a fazer uma pergunta simples, mas poderosa. Que parte de você está pedindo para morrer, para que uma nova possa nascer? Que identidade, que crença, que padrão de comportamento já cumpriu o seu propósito e agora está apenas ocupando espaço que poderia ser preenchido por algo mais autêntico, mais alinhado com quem você está se tornando? E quando você identificar essa parte, não luta contra ela, não a julgue, não tenta salvá-la. Apenas agradeça pelo tempo que ela esteve com você, pelo que ela te ensinou e pela forma como ela te protegeu quando você precisava de proteção. E então, gentilmente deixe-a ir. Porque no espaço vazio que fica, algo novo está esperando para florescer. Algo que talvez você nem consiga imaginar ainda. Algo que só pode existir porque você teve a coragem de fazer o luto do que veio antes. Lembra da lagarta lá do início da nossa conversa? Ela não apenas ganha asas, ela se torna um ser completamente diferente, capaz de experimentar o mundo de formas que seriam impossíveis em sua existência anterior. E você? Que tipo de voo te espera do outro lado da sua metamorfose?